Se eu fosse o diabo. Se eu fosse o diabo, eu ia querer mergulhar o mundo inteiro na escuridão, sem que ninguém se apercebesse. Ser o dono de 1/3 de todas as terras e mandar em 1/4 da população. Mas ficaria feliz quando tivesse me apropriado da maçã mais doce da árvore, você. Assim, eu iniciaria pelo que fosse necessário para assumir o controle. Subverteria primeiro as igrejas. Começaria com uma campanha de sussurros. Com sabedoria de uma serpente, sussurraria a ti como sussurrei a Eva. Filha, faça apenas o que te agrada. Aos jovens, esses seria muito fácil. Eu sussurraria que a Bíblia é um mito e os convenceria que o homem que criou Deus e não ao inverso. Contaria o segredo, que o mal é bom e o que o bom é quadrado. Aos velhos, eu ensinaria a rezar. Pai nosso que trabalha para mim na capital do meu país. A seguir, eu iria para as coisas organizadas. Eu educaria os autores para tomar a excitante a literatura sinistra, de modo a fazer com que todo o resto pareça tedioso e pouco interessante. Ameaçaria a TV com filmes mais sujos e vice-versa. Venderia drogas para quem pudesse. Venderia álcool para as senhoras e os senhores ilustres. E aos filhos desses e filhas, dopá-los-ia com pílulas, afirmando que assim seria muito mais fácil educá-los. Eles são apenas crianças agitadas. As pílulas vão os deixar mais calmos. Se eu fosse o diabo, logo as famílias estariam em guerra com elas mesmas. As igrejas entrariam em guerra com elas mesmas e as nações entrariam em guerras com elas mesmas, até que exterminassem umas às outras. Com a promessa de maiores audiências, hipnotizaria os mídias para que eles atiçassem chamas e fizessem dessa catástrofe um episódio. Está a se divertir? Eu estou. Se eu fosse o diabo, encorajaria as escolas a refinar os jovens intelectos para negligenciar a disciplina das emoções, que estas corram soltas até que, sem perceber, tu tivesse de botar cães farejadores e detectores de metal na porta de cada escola. Era uma década de prisões. Em uma década, as prisões estariam lotadas. Os juízes promoveriam as pornografias. Em pouco tempo, eu poderia expulsar Deus dos tribunais, depois das escolas e então do Congresso. E em suas próprias igrejas, eu trocaria a religião pela psicologia e endeusaria a ciência. Eu colocaria iscas para atrair padres e pastores, para que abusassem de meninos e meninas e do dinheiro da igreja. Se eu fosse o diabo, o símbolo da Páscoa era um ovo e o símbolo do Natal era uma garrafa. Se eu fosse o diabo, eu tiraria daquelas que têm e daria para aqueles que querem, até que tivesse arruinado todo o incentivo dos arrojados. Queres apostar que eu faria os estados menores uma jogatina de modo a enriquecer? Eu colocaria advertência aos extremos, no trabalho duro, no patriotismo, na conduta moral. Nada. Convenceria os jovens de que o casamento é antiquado, de que a troca de casais é mais divertida, de que o que se vê na TV é o caminho a seguir. E eu poderia despir em público e poderia atrair-te para a cama com doenças que não têm cura. Em outras palavras, se eu fosse o diabo, eu simplesmente continuaria a fazer o que vocês estão a fazer.